Daniel Portela, médico pediatra. Muitos me pedem aqui orientações, dicas de desenvolvimento, de estimular o desenvolvimento de bebês pequenos, né? Bebês aí que vão de 0 a 3 meses, né? Porque são bebês restritos ao colo, que ainda não conseguem nem sequer ficar sentados, não manuseiam, não são capazes de manusear objetos. E aí as famílias se perguntam isso: como é que eu vou estimular um bebê nessa idade, tá? E é uma pergunta bem interessante, a gente vai falar sobre isso. Antes de continuar, gente, se inscreve, curte, compartilha. Isso é fundamental para que a gente possa ter interesse e energia para manter esse trabalho aqui, beleza? Bem, gente, há dois aspectos, dois grupos de áreas cerebrais que intensamente devem ser desenvolvidas, estimuladas nos primeiros meses de vida, especialmente no primeiro ano de vida, tá? E eu vou falar sobre cada uma delas, tá? O primeiro grupo de estímulo é o chamado social afetivo, né? Nós somos seres, por natureza, sociais, ou seja, precisamos de uma ligação afetiva entre afetos, emoções e na relação social, tá? O Conrad, se não me engano, é o nome dele, do pesquisador que trabalhou lá no século passado, no meio do século passado lá, e começou estudos com animais. Ele estudou patos e eles viam que os patinhos, logo depois que nasciam, eles buscavam uma figura de apego. Normalmente é a mãe, né? A patinha, a pata, que estava presente logo depois da saída do pato do ovo. E esse pato, então, fixava o olhar na mãe e começava a seguir a mãe. E estabelecia dali um vínculo. Ele fez um experimento tirando a mãe na presença dos filhotes e se colocou no lugar da mãe. Os patinhos começaram a olhar para ele, seguir e a partir desse momento, os patinhos passavam a seguir e tomá-lo como referência, porque eles se ligavam. A partir de estudos como esse, muitos outros estudos em seres humanos começaram a aparecer, né? Daí veio o conceito de 1000 dias de vida, e a psicanálise trabalha com muitos elementos sobre isso. E o que a gente sabe é que um bebezinho, nas primeiras semanas de vida, ele precisa se ligar afetivamente, entre afetos. Então, o grupo 1 de importância no estímulo desses bebês: amor, ligação, presença, né? Contato olho a olho, toque, o que o Winnicott, o psicanalista, chamava de handle e hold, que é como você manuseia esse bebê, né? A forma como você toca no bebê, se você é afetiva, carinhosa, mas que esse carinho também é trocar a fralda, né? Vestir a roupa, colocar para dormir, posicionar no berço, né? Mas também o hold, como você abraça esse bebê. Muitas mães em estado de depressão, ansiedade, com problemas psicológicos, né? Um blues pós-parto, aquela tristeza profunda após o parto, não conseguem se ligar emocionalmente aos seus bebês. E esses bebês podem ter problemas depois, tá? Então, já temos muita evidência científica do quanto é importante essa mãe se fusionar, como o próprio Winnicott traz, o chamado termo de fusão, que ela passa a ser uma coisa só. Esse bebê fica tão intimamente ligado à sua mãe. E aí vem, realmente, os bebês nessa idade precisam de uma figura de afeto, que normalmente é a mãe, né? Na ausência da mãe, outras figuras vão entrar. Mas a participação dessa figura única e contínua, né, de uma pessoa que sempre pega o bebê da mesma forma, que vai agarrar no colo e posicionar da mesma forma, que consegue ouvir o seu choro e entender: não, agora ele está com fome. Ah, não, isso agora aí é só apenas uma birrinha que ele quer, um pouco de chamego. E a atenção, né, que bebês com 1 mês já começam a requisitar assim, atenção de voz,
né, de toque, de pegar no colo. Então, esses bebês precisam disso, gente. E é o amor, é essa ligação, o bebê sabendo que tá sendo assistido, porque ele chora na angústia de ser acalentado, de ser levado ao seio, de ser amamentado, né? De ter sua fome saciada, né? De ter aquela sensação de que ele tinha no útero, de ser aconchegado e ficar todo esmagadinho lá. Por isso que você faz o holding, aquele rolinho, né? Aperta o bebê no colinho, no colo lá, ou então faz a trouxinha, o bebê fica tudo tranquilo. Ele quer isso. O bebê quer ter essa sensação. E é essa sensação que vai promover a chamada integração, o que também a psicanálise chama de integração, que é, em grosso modo, as palavras estabilizar o seu cérebro. O bebê precisa unir, juntar as suas conexões cerebrais de maneira saudável e sabe-se a potência do afeto, das emoções, do quanto é importante você estar presente com o seu bebê. E aí vem a observação dos dias de hoje. Cuidado que uma mãe que está no celular amamentando o bebê, ela não está conectada com o seu bebê. Uma mãe que está assistindo televisão, né? Ou uma mãe que está em trabalho home office e o bebê está do lado do bebê, conforto. Rotineiramente, gente, isso não é conexão. Eu tenho ouvido isso. Aliás, isso é uma das hipóteses, né, de alguns problemas que podem estar acontecendo para que justifique tantos transtornos comportamentais, por exemplo, como o autismo, certo? Não temos evidência científica ainda, mas há hipóteses. Então, há conexão, beleza? Primeiro grupo de importância. Vamos agora para o segundo grupo, que é tão importante quanto. É um grupo mais fácil, mais inteligível, que são as chamadas experiências neurosensoriais. Vamos lá. Se tem uma outra coisa, né, um outro grupo muito importante, é esse. São as experiências externas, né, como o ambiente traz para o bebê informações que vão estimular os órgãos do sentido desses bebês. E é a primeira coisa que ele tem, além do afeto, a capacidade de receber essas informações através dos órgãos do sentido, eu vou falar mais à frente, e que estimula o seu cérebro, e que desenvolvem lá os neurônios que ainda são muito pobres, que têm conexões longe, os neurônios vão ainda se conectar para fazer aquela trama, aquela rede neuronal forte, que vai servir de alicerce para o seu desenvolvimento. Se um bebê não tem isso no início da vida, ele muito maior probabilidade de ter um desenvolvimento prejudicado no futuro. E o que são essas experiências neurosensoriais? Tudo que a gente estimular os órgãos do sentido, os 5 órgãos do sentido, né? Visão, olfato, audição, paladar, tato, tá? Vamos falar sobre cada um deles. Visão. No início da vida, os bebês ainda têm uma visão muito pobre, enxergam mais contrastes, né? Cores preto e branca, e contrastes, né? de cores escuras com claras, um pouquinho de profundidade, só isso. Se você digitar no Google, tá lá, estímulo de visão de bebês. Vai aparecer algumas figuras lá, tipo quadriculadas, né, em formas geométricas, preto e branco. Você pode estimular, você pode imprimir aquilo, são quadradozinhos, e você bota no berço do seu bebê, né, como aqueles enfeites de berço, para que seu bebê possa ficar olhando. Tem gente que bota do lado do bebê e coloca mesmo, manuseia o bebê para o bebê ficar olhando, né? Tenta manipular aos poucos, tirar do campo de visão, né? Estimular, para que o bebê possa estimular aquela visão de contrastes. Mas tem uma coisa muito mais importante que se estimula a visão, que é o contato olho a olho. Conversar com o seu bebê o tempo todo e olhar dentro do olho dele. Tá? Ele precisa ver a expressão dos seus lábios, da sua face, das suas emoções. Então, a gente vai estar estimulando, porque a face humana é uma das coisas que mais chamam a atenção do bebê. Lembre que esse bebê vai enxergar no máximo aí 30 centímetros, 40 centímetros já está longe do bebê. Então, a gente tem que se aproximar da face do bebê para conversar e para ter esse contato, tá? Quando a gente conversa com o bebê, a gente já está fazendo o estímulo que é da audição.
Conversar com os bebês é a melhor forma possível. Mais do que até a música, que também é uma outra forma. Você pode colocar músicas e cantar para seu bebê, você pode fazer embalos de niná, utilizar cantigas de niná, ou solfejos, né? Você vai usar solfejos, né? Contar histórias para o seu bebê, uma coisa que eu fazia muito, e até hoje meu filho é fascinado por histórias. Contar histórias, porque o ser humano, o bebezinho, ele é fascinado pela voz humana. Isso é genético, né? Está na nossa espécie. A voz humana chama a atenção e é uma excelente forma da gente estimular a audição. Ruídos, estalos de dedo, chocalho. Tem um presente que você pode dar para o seu bebê. Um chocalhinho, chocalhar de um lado, na frente, do lado. Normalmente nesse campo de frente e laterais. Porque o bebê ainda não vai ter muitos estímulos para cima e para baixo. Ficar nesse campo aqui, tá? Audição. O olfato, gente, o olfato vai vir muito da pele mesmo, sabe? É contato, o cheiro da mãe, o cheiro do pai. É uma forma mais natural. Existem essências, eu particularmente não sou muito ligado a coisas artificiais para bebês, porque a maior causa de problemas, né, em bebês aí são as alergias, né? As alergias alimentares, alergias a substâncias exógenas. Eu tenho muito restrição, cuidado com essas essências. São possibilidades, tá? Mas eu gosto do cheiro humano, né? O contato de cheiro. Vamos lá. O paladar você pode estimular tanto com a mama, o contato físico. O seu bebê vai usar as mãos, que é uma das primeiras coisas que ele vai começar a fazer lá com 2 meses, a colocar a mão na boca. E, portanto, deixa em paz seu bebê. Deixa colocar a mão na boca, enfiar a mão todinha. Isso não é dente, isso não é gengiva coçando e ele não tá com dor, tá? Não vai utilizar remédio para isso. Isso é normal e reze e agradeça a Deus que tá tudo bem e é isso que tem que fazer. Você pode utilizar um mordedorzinho, né? Existem aqueles mordedores, né? O próprio chocalhozinho, que é um excelente presente, eu já falei, ele vai levar a boca. Um mordedor pode ser colocado no congelador para ficar frio, né? Geladinho, ele vai colocar e a sensação térmica da temperatura vai ser legal. E até mesmo o famoso tetolé, que é o picolé de leite materno, pode ser oferecido eventualmente. É um estímulo sensorial no paladar, tá? E vamos agora para o último, que é o tato. Esse é o mais legal e mais fácil de fazer. O estímulo do tato vai acontecer como eu trouxe os conceitos de Winnicott, no manuseio, no abraço, no contato, mas você pode usar algumas ferramentas do tipo massagens, né? Brincadeiras de toque, de fazer cosquinhas, assoprar a barriga, né? Aquela brincadeira de assoprar a barriga e fazer o bebê dar risada, beijos, né? Abraço, carícias. Mas a brincadeira com a água também, né? Quando o bebê vai chegando ali perto de uns 2 meses, né? Depois do primeiro mês, 1 mês e meio, 2 meses, esse bebê já consegue ficar mais tempo num banho. E o banho é uma coisa que eu digo no consultório. O banho é uma excelente experiência neurosensorial. Brincar com a água, o toque da água na pele. Então você pode utilizar um chuveirinho, aquele chuveirinho que vem no próprio chuveiro. Você pode esguichar a água na pele, brincar com o bebê, da água tocar na pele dele, ou mesmo, né, o banho jogando a água na cabeça, a água no corpo todo, deixando ele bater na água, são formas. E esse bebê crescendo, eu acho que um bebê aí já depois desses 2 meses, chegando já a uns 3 meses, você tem um jardinzinho em casa, bote esse bebê para pisar na grama, leva ele lá, você vai ver que vai ser muito interessante. Pisa na grama, deixa ele sentar na grama, ele vai acabar pegando na grama, você vai ver que ele vai levar na boca, aí você segura, cuidado que ele vai levar tudo na boca, mas o contato com a superfície áspera, pisar numa terra, né? Se você puder, tiver uma praia perto, pisar numa areia, né? Seja dentro de casa, né? Uma área mais protegida, cuidado com o sol, cuidado com praia que é o sol, o problema da praia é o sol, né? Então um contato breve, pisar em areia, pisar em texturas. Tem tapetes texturados, aquele tapete enrugado. E existe na internet também, digita aí, tapete neurosensorial. Vai aparecer aqueles tapetes com cores, que também vai ser estímulo dos olhos, né, da visão, que o bebê busca aqueles peixinhos que estão fechados lá, né? Que ele como se fosse
uma imagem de um fundo de mar. Tem vários tapetezinhos, tapetes neurosensoriais. Então ele vai buscar as imagenzinhas ali, ele brinca com a cor que tá, normalmente é colorida, ele fica em cima daquele tapete brincando, buscando os objetos, e ele toca também. Existem tapetes neurosensoriais de texturas diferentes, textura rugosa, textura lisa. Existem brinquedos, ó, a Fisher-Price é uma marca extremamente cara, mas principalmente porque é importado, tem uma taxa de imposto altíssima. Se você olhar, comprar, você vai ver na nota fiscal que é 70%, 80% de imposto. São brinquedos mais caros, mas vale a pena você comprar um brinquedinho desse para o seu bebê nos primeiros meses da Fisher-Price, que é, eu acho que é assim que fala o nome. São brinquedinhos que tem alavancas, rodas, que o bebê vai conseguir manusear e faz barulhos, né? Tem alguns brinquedos, digita lá, brinquedo para 2 meses, 3 meses. Não tem muita coisa, tá? Mas tem esses brinquedinhos lá de rodar e faz... Tem aquele brinquedinho que você pega a alavanca e você passa e ele vai fazendo tac, 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 né? Tem o brinquedinho lá que ele faz tac, 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 que são estímulos sensoriais para o seu bebê, que ele vai aproveitar mais para frente até. Esse estímulo neurosensorial não é só para 3 meses, ele continua, mas tem alguns brinquedinhos lá. Eu vou colocar aqui o nome Fisher-Price na descrição, para que vocês, se vocês quiserem, não tenham nenhum ganho com isso, né? Comissão, viu, gente? É uma marca muito bacana e que eu utilizei, acho que vale a pena, tem possibilidades maravilhosas. Então é isso, esse vídeo ficou longo, mas eu acho que ficou rico. E se ficou rico, se fez sentido para você, se foi útil, se inscreve, curte, compartilha. Manda aí no grupo de mães, né, que fica perguntando e às vezes, né, precisa dessa informação mais qualificada, porque vai ser bem bacana para o que você fazer com o seu bebê nesses primeiros meses de vida. Um abraço, até mais.